Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Arthur Silva. E a pauta desse programa é a Série D do Campeonato Brasileiro. Série D que chegou na sua 10ª rodada, ou seja, reta final da fase de grupos. Faltam apenas 4 jogos para cada equipe, 4 rodadas. E a gente tem cenários começando a clarear. Mas quando eu falo que estão começando a clarear, é em relação à classificação de 2 times por grupo. Dentro das chaves ainda existe muita disputa pela terceira, quarta posição, sobretudo a quarta posição. E em paralelo a isso, todas as disputas que são indiretas, em que você joga, pontua e projeta os seus próximos passos, porque a gente sabe que a Série D ela é extremamente dura com os seus participantes, porque o acesso é separado por 3 mata-matas. Desde que a gente começou a fazer regularmente essas edições do Raio-X da Série D, a gente mantém um olho na fase de grupos, mas dentro dos nossos programas a gente sempre projeta o que essa rodada está apontando para os mata-matas. O primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Que é a grande final da Série D. É claro que não tem como projetar o terceiro mata-mata, mas a gente faz o que nos cabe nesse momento e você vai entender. Se essa é a primeira vez que você está assistindo o Raio-X da Série D, você vai entender o que a gente está falando, tá? E como manda a nossa tradição, a gente abre o programa, tá, pelo grupo do Santa Cruz, né? Que é o grupo que a gente acompanha mais de perto, porque desde que o 45 Minutos foi para o ar, sobretudo no YouTube, a gente foca a nossa cobertura de forma mais ampla e mais aprofundada nos 7 maiores clubes da região. Então, dentro da Série D, o Santa Cruz é o protagonista, é o foco principal, e é por isso que a gente abre o programa focado no Santa Cruz. Arthur, veio a segunda derrota do Santa nessa Série D. Quando a primeira aconteceu, para o Ferroviário fora de casa, o tom foi de que perdeu na hora certa. De que é bom descortinar essa imagem de que é disparado o grande time da Série D, de que é imbatível, de que tudo está perfeito. Eu percebi que a consequência, o pós-derrota para o Central, não veio mais no mesmo tom. O pós-derrota para o Central trouxe alguns alertas, alguns debates sobre qualidade. Não só qualidade do jogo, mas qualidade individual. Tendo em Felipe Alves o símbolo principal da derrota e dos questionamentos. Hoje existe uma dúvida no Santa Cruz se Felipe Alves é o goleiro ideal para a reta final da competição. E é a reta final que decide, tá? Então, antes mesmo da gente mergulhar nos números, eu sei que você já gravou um pós-jogo que está disponível aqui no nosso canal, tá? Foi uma live que se transformou em corte, tudo sobre a partida entre Santa Cruz e Central. Eu queria que 2 dias depois, com a poeira um pouco mais baixa, com as entrevistas, com as repercussões, como você olha para aquela derrota, tá? Se essa é uma derrota que deixa mais preocupação e que dúvidas hoje pairam em sua cabeça a consequência dessa leve oscilada do Santa Cruz nas últimas rodadas. Leve oscilada, não dá para a gente fazer tempestade no copo d'água, não. É nada mais, nada menos do que uma leve oscilação. Fred, eu acho que é até natural que a repercussão dessa derrota tenha sido mais forte, né? E tem alguns aspectos que justificam isso. O primeiro é o fato de que, quando você tem uma primeira derrota na competição, um fato isolado, é mais simples de você avaliar que ali pode ter sido um acidente de percurso, uma noite ruim, alguns jogadores não jogaram bem, né? Por exemplo, se a gente pega o caso específico de Felipe Alves, ele já tinha falhado contra o Ferroviário, mas era uma competição boa dele até ali. Mas quando você vem para uma segunda derrota e alguns aspectos se repetindo, como por exemplo Felipe Alves, que eu acabei de citar, aí você já começa a se preocupar um pouco mais. Porque o que era contra o Ferroviário
algo mais específico, pô, o goleiro que salvou a gente, por exemplo, contra o 13 e que fez boas atuações depois, mesmo alguns torcedores, mesmo nos momentos bons ali, já levantando a mão e dizendo, ó, esse cara não me passa muita confiança, mas querendo ou não, os resultados vinham acontecendo, o desempenho vinha acontecendo. Teve algo fora da curva. A partir do momento que ele repete novamente uma atuação ruim, uma falha que é determinante do placar e que já tinha acontecido até contra o Souza na vitória, aí você já se preocupa mais. Porque não é mais um jogo, são 3 partidas ruins, né, de Felipe Alves. E aqui eu trouxe Felipe Alves apenas porque você trouxe na pergunta, e eu acho que é a manchete principal do Santa nesse momento. A maior discussão entre a torcida dentro de campo, a maior discussão entre a torcida é a questão da SAF, mas dentro de campo é a questão de Felipe Alves. E eu acho até que para o torcedor nem é uma dúvida mais, Fred. Se você fizer uma enquete com o torcedor do Santa Cruz, a minha impressão é de que vai ser coisa de 90% da torcida dizendo que Felipe Alves tem que ir para o banco de reservas. Me E a chamou, sensação inclusive, a Nesse nível. atenção no jogo que a insatisfação ela foi num tom muito acalorado, foi de xingamento a partir do gol, com o jogo andando ainda. Era o velho VTNC. Assim, com o jogo rolando, ei, Felipe, VTNC, assim, foi. Me chamou muita atenção durante a transmissão que, obviamente, havia uma insatisfação acumulada, mas quando você está falando de um goleiro, uma peça-chave ali, né? está estabilizando o segundo volante, o lateral que está dobrando a ponta, sei lá, é o goleiro. E com o jogo, tipo, não era um jogo perdido ainda. Era um jogo que o Santa ainda eu tinha um acho jogador a isso um menos, mas erro que as torcidas fazem. Eu já falei não, muito em pós-jogos do mas esporte assim, é um sobre jogo que isso. tinha. Inclusive, você tá quase empatou. Teve um chute que o goleiro do Central defendeu, o Mito Rafael. Mas assim, Chegou a ter um gol anulado, né, Cássio? Pro corretamente Santa. anulado. Corretamente, O mas jogo eu que digo tá aberto. assim, Ah, levou o sim. perigo, né? Cria jogadas sendo criadas, né? Inclusive, lembrou gol, assim, na verdade, o Bandeira E levantou, mas. também teve uma boa intervenção de Felipe, evitando o segundo gol do Central. Em meio às Numa vaias, ele chegada faz a Antes defesa. de desses João dois Santos, né? lances, o Central teve a Isso, chance de ele faz a fazer defesa. 2-0, Felipe defende, aí depois tem um chute muito perigoso fora da área que Milton Rafael encaixou, mas assim, foi encaixe porque ele estava bem colocado, porque foi uma bola difícil, e esse gol anulado que Arthur trouxe. Mas enfim, de um jogo que ainda tinha ali, que estava aberto, e a reação, como o Fred falou, as torcidas aqui, não sei, Pernambuco, de outros lugares, mas de vez em quando elas vão por esse caminho, mas faz tempo que eu não via do Santa Cruz ir por esse caminho. Num jogo à vera, num jogo aberto ainda, tipo, não era uma insatisfação pós-jogo, era com, sei lá, 15 minutos de jogo. O gol foi com quanto? O gol foi 32 minutos, pô, assim, do Central. Então, assim, teve bastante tempo ainda dentro desse cenário. E aí, Fred, até complementando o comentário, então, para mim é até natural que essa repercussão ela acabe pesando mais, por essa repetição de erros e também por ter perdido dentro de casa, né? Que isso pesa também. O Santa Cruz teve a primeira derrota no campeonato jogando fora de casa contra o Ferroviário. O torcedor entende melhor que você não vai ter uma campanha perfeita fora de casa. Agora, dentro de casa, que o Santa vinha tendo 100% de aproveitamento, você perde. Junta isso a uma atuação muito ruim. Porque nesse jogo contra o Ferroviário, que o Santa perde de 3-1, o Santa jogou melhor do que nessa partida contra o Central. O Santa teve mais oportunidades. A gente até falou no comentário da partida, no pós-jogo, que no segundo tempo o Santa desperdiçou ali 2 ou 3 chances que poderia ter sacramentado. O Thiaguinho sozinho perdeu 2 chances. No segundo tempo contra o Central, a gente não viu isso, basicamente. Teve a expulsão, obviamente, que culminou ali no gol do Central, mas até mesmo antes da expulsão já era um jogo que o Central chegava com perigo, o Central crescia na partida. Então a preocupação do torcedor é natural. E o que eu falei muito no pós-jogo é: não existe agora, de forma alguma, o discurso da derrota no tempo correto, porque a gente vai ver, inclusive, quando falar de pontuação, que essa derrota ela pode trazer danos grandes aí já na próxima rodada. Mas é uma derrota para, assim, assimilar de vez os aprendizados, os erros que foram cometidos, traçar uma linha no chão e dizer, ó, daqui para frente não dá mais. Porque o Santa, nessa partida contra o Central, cometeu erros que no mata-mata seria definidor. A expulsão infantil de Matheus Vinícius, a falha de Felipe Alves, a falta de eficiência do Santa Cruz no ataque, a falta de criação de jogadas, é algo que não pode acontecer no mata-mata e não adianta também, que eu já vi muitos torcedores às vezes querer colocar a muleta da arbitragem, falando principalmente do lance do gol do Central, que teria uma falta na origem da jogada com o Galhardo, até porque, mesmo se a gente considerar que foi um erro de arbitragem, isso é algo que vai acontecer na Série D, tá?
o torcedor tem que estar bem E ciente longe disso. de ter sido um erro escandaloso que causa Também não revolta achei que foi maior, né? escandaloso, não. A jogada corre bastante ainda. Isso. Enfim, sobre esse jogo que Arthur tá falando, já que tá falando mata-mata, o Santa, esse foi o segundo jogo do Santa com a biometria. E como a gente ia falar, como que afeta, né? Assim, os dois menores, o Santa tinha tido os 10 jogos anteriores, 9 tinham sido com mais de 20 mil pessoas, e o único que não tinha sido 20 mil pessoas tinha sido 19 mil. Os dois jogos com biometria, o primeiro deu 16 mil e esse 14 mil. Eu digo isso porque todo mundo é fim de mês. Pô, teve fim de mês nesses outros jogos também, pô. Assim, a relação é muito Não, a mais questão direta da biometria não pode do que ser ignorada, o não. velho Muda fim muita de mês. coisa. Fim de mês influencia, mas influenciou nesses outros jogos, e mesmo desses outros jogos o público foi alto. Enfim, então, ainda que aquela questão, não adianta ter 30 mil de biometria, porque não são os 30 mil que vão ao jogo. Muitos não vão aos jogos, assim, vão uma vez ou outra, mas assim, aconteceu com o Náutico, entrou também, aconteceu com o Sport, e o Santa Cruz aconteceu nessas duas partidas, mas de toda forma, ainda bem que antecipou o processo para não fazer falta justamente no mata-mata, para que no mata-mata não seja, tipo, esse público de Santa Cruz Central, 14 mil foi o menor público de Santa Cruz no ano, e não havia menor cenário para que esse público fosse 14 mil pessoas. Eram 2 semanas sem jogos, era o time vindo de vitória, valendo liderança, confronto local, e não era nem São João, era São Pedro. Já era a segunda, era a segunda, o fim de semana dos festejos juninos. Enfim, e teve essa questão da biometria facial, mas enfim, até o mata-mata acho que é algo que precisa ser contornado para que o Arruda tenha uma atmosfera maior. Perfeito, tá? Então, passado um segundo raio-x, né, nesse jogo, a gente vai para o foco principal do programa. E Arthur já levanta o ponto que talvez seja o olhar obrigatório neste momento, que é o Santa perde o jogo e tem 2 adversários diretos em condição de ultrapassá-lo na próxima rodada. Ou mais do que isso, em uma rota de ultrapassagem. Porque o Central, que está 2 pontos atrás, joga em casa contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, joga em Caruaru, e o América do Natal faz um confronto direto com o Santa Cruz. O América do Natal vencendo por qualquer placar, ultrapassa o Santa no saldo, empata com o Santa em vitória e ultrapassa no saldo, tá? O saldo do Santa nesse momento é de 9, o do América é de 9, numa matemática básica, né? Se o jogo for 1-0, ficaria 10-8 para o América no saldo. Seria uma curva que ninguém imaginava, Arthur. A classificação do Santa é absolutamente segura, obviamente segura. Até matematicamente ainda não, mas obviamente segura. A primeira posição parecia muito segura. Agora tem um leve, eu ainda diria que é uma leve interrogação. Para essa rodada não é leve não. Para essa rodada o Santa de fato corre risco de terminar em terceiro. Mas a reta final do Santa é muito tranquila, é com os times de baixo, né? Talvez. Porque assim, eu não sei se o América é tão favorito para ganhar do Santa, mas o Santa não é exatamente corre risco de ser terceiro, não. Esse é um cenário beirando o cenário nesse fim de semana mais factível. É factível. Eu não sei se é o mais não factível. Não é só um risco para mostrar que pode acontecer isso. É exatamente. Agora, os 3 últimos jogos do Santa são de uma carga de tranquilidade maior. O Santa pega 3 dos últimos 4 colocados, né? Santa Cruz de Natal, 13 e Horizonte. Ou seja, há uma tendência de que o Santa, depois dessa rodada, faça até 9 pontos. Mas, enfim, vamos um passo de cada vez. De qualquer forma, Arthur, a atuação ruim, questionamentos técnicos, queda no número de torcedores, mas muito justificável por essa transição da biometria. E foi um domingo de chuva, ainda tinha ali não era o melhor dos dias para ir para o jogo. Eu sinto também que a questão da SAF às vezes está dando uma ofuscada, sabe? Às vezes a campanha do Santa na D, até pelo perfil oficial, eu falei sobre isso no programa também, eu senti falta de uma maior mobilização, sabe?
talvez a boa campanha gere uma sensação do pessoal assim, não, a Série D tá Tá encaminhada encaminhado, né? ali, vou me Sobretudo a preocupar fase com a de grupos, né? SAF. Sobretudo a fase Exatamente, de grupos, eu né? acho que tá faltando. Obviamente que a biometria pesa muito, tá? Não é dizendo que não pesa, mas eu acho que esse outro componente também contribui. Então, Arthur, tua visão dessa 11ª rodada e do risco que ela pode causar no aspecto de confiança, por exemplo, que impacto a gente teria com o Santa Cruz amanhecendo segunda-feira na 3ª posição, sem o direito do mando de campo no primeiro cruzamento, do mando de campo na volta do primeiro cruzamento, né? Fred, eu falei até no meu comentário, né? Se a derrota contra o Ferroviário, em termos de pontuação, ela basicamente não trouxe nenhum impacto, o Santa seguiu ali como líder, tendo uma vantagem interessante para o segundo colocado e tudo mais. Nessa agora a gente vê o impacto, porque a composição da rodada ela é muito dura para o Santa nesse próximo final de semana. O Santa vai ter o jogo que talvez, na teoria, é o confronto mais difícil do seu grupo, pelo menos quando você analisa antes de Não, sem começar a a menor competição. dúvida. É o jogo mais complicado, você jogar fora de casa contra o América de Natal. Eu digo isso talvez porque o Central também vem sendo uma equipe bem chata de ser enfrentada, mas o Mas América no jogando fora de papel, na casa, origem, era América, isso, 2 Ferroviário. exatamente. Então você vai ter o confronto mais complicado. Seguramente o confronto que você pega as 14 rodadas, que a odd do Santa vai ser mais alta, né, fazendo aquela analogia que a chance do Santa é menor, e é um confronto em que ele pode ser ultrapassado diretamente para o América, com o Central jogando dentro de casa com o Santa Cruz de Natal, que é bem frágil. Então a tendência é Jogando o Santa cair. e jogando, no caso, o Central pela vitória para se classificar, ou seja, independentemente da colocação, o Central vai ter toda a sua motivação para tentar garantir a vaga por antecipação. Então, assim, o cenário ele indica o Santa cair para a terceira colocação. E aí, por mais que eu concorde 100% na análise que você trouxe, de que depois o Santa tem um caminho que faz pensar que mesmo que ele perca a próxima rodada e caia para terceiro, talvez ele ainda seja o favorito a terminar como líder, Sim, pela até porque tem sequência da América e tabela. Central logo na sequência. Então os dois já se Exatamente. enfrentam, já abrem a porta É, para exato, o Santa concordo. recuperar uma posição. E o Central, salvo engano, ele ainda pega o Ferroviário, se eu não estiver enganado. É, O Central tem a uma tabela, tabelinha a tabela chata. do Termina com o Central Ferroviário lá. é depois do Santa Cruz de Natal, ele pega o América fora, o Souza em casa e o Ferroviário fora. É muito chata a tabela do Central. Eu acho que o risco do Santa não ficar entre os dois ali é mínimo, mínimo, tá? E eu ainda acho que é o favorito a ser primeiro, mesmo que tudo dê errado na 11ª rodada. Eu não estou nem considerando, chega lá, segurou o América de Natal e protegeu a posição. Não, que Mesmo que aí tudo não dê tem análise, errado, né? aí Aí acabou. já tá É, tranquilo. mesmo que tudo dê errado, eu acho que o Santa recupera a primeira posição. Mas, enfim, também tem perda de confiança. Futebol, meu velho, a gente já viu. Era exatamente É, isso que eu ia falar, Fred, porque assim, a gente concorda que o Santa, mesmo com todo esse cenário da próxima rodada, a tendência é que ele ainda consiga recuperar a primeira colocação por causa da tabela. Ele pega, por exemplo, um Horizonte, que é grande a chance do Santa pegar um Horizonte disputando mais nada na competição, por exemplo. Um 13 que, dependendo da composição, na última rodada também pode estar totalmente desmotivado. Então é uma tabela que, pela conjuntura de momento, pode até ficar mais fácil. Porém, a gente sempre fala isso, o momento do futebol ele conta bastante. Se o Santa perde do América, ele vai jogar em casa contra o Santa Cruz de Natal numa pressão grande. Vai jogar numa pressão de uma equipe que nas últimas 4 rodadas teriam perdido 3. E aí você vai para um Arruda que pode se tornar um caldeirão reverso para o Santa. Da mesma forma que a torcida vaiou o Felipe Alves, pode acontecer de estar 0-0 e termina o primeiro tempo, vaias em cima do time, sabe? A gente já falou várias vezes sobre isso, até na última campanha do Santa, como muitas vezes a camisa ela era algo que pesava contra, né? Os jogadores sentiam muita pressão, os torcedores não tinham a paciência, enfim. Então, é um cenário que pode acontecer também, para não trazer só o lado positivo da sequência do campeonato. Então, o impacto que teve essa derrota do Central, ele é significativo, e ele é mais significativo ainda, Fred, quando você olha a campanha que o Santa fez no primeiro turno. Porque vendo a campanha que o Santa fez no primeiro turno dessa primeira fase, e você agora está falando numa possibilidade de terminar a rodada na terceira colocação, desperta no torcedor aquele sentimento, pô, não existe isso, não poderia ter acontecido isso. Tem uma dosezinha de azar também do Santa, pois o Santa tá basicamente. Só tem esse grupo do Santa e eu acho que o grupo G, que é o grupo lá. Não, não é o grupo G, não, é o grupo E, que é o grupo da Aparecidense, que também tem essa configuração de que 3 equipes dispararam.
que é basicamente esse grupo do Santa aqui. Porque tem grupo do Santa, por exemplo, que é o da Inter de Limeira, que a Inter de Limeira é líder, que assim, o Santa estaria 21 a basicamente 14, garantido né? como primeiro. Exatamente, não tem nem disputa mais. Aí o Santa deu o azar que nesse grupo dele tem 3 equipes que despontaram, que gera o cenário de hoje o Santa ter 73,3% de aproveitamento, que ainda é uma excelente campanha. É bom se destacar isso, que Terceira a melhor campanha do campanha, Santa né? É, terceira exatamente não se melhor. tornou ruim por causa disso, só que não tem garantido o mata-mata no primeiro, o mando de campo na volta do primeiro Mas mata-mata, por exemplo. Não tem. nesse caso, que você seria um cenário em caso de derrota na Arena das Dunas. Se o Santa perder na Arena das Dunas, ainda que o primeiro turno tenha sido excelente, uma derrota na Arena das Dunas significaria um cenário de 3 derrotas em 4 jogos. Aí não tem como a campanha não ser afetada também. A gente está falando de uma primeira fase, tem 14 jogos, e de repente o Santa estaria emplacando lá 3 derrotas em 4 partidas. Assim, afeta. E justamente porque seria eu só fiz no citar presente. esse pequeno azar, Cássio, só para não perder o fio da meada, desculpa, porque assim, por exemplo, a gente tá vendo o grupo 4 aqui, o do Asa. O Asa, por exemplo, mesmo se ele vacilar na próxima rodada, ele ainda vai ter no mínimo uma rodada de folga, sabe? O Santa deu esse azar que não é azar, é do jogo, né? Acontece. Talvez isso seja uma vantagem, que os outros adversários são mais acessíveis. Era isso que eu ia dizer. Então, Tudo aí tem. tá conectado, né? Isso. Mas assim, você tem 3 equipes que dispararam, Por que eu outro até diria lado, que no grupo do Santa hoje só tem uma vaga em aberto. Santa, Central e América estão classificados. a tendência é essa, com a briga ali pelo mando de campo, mas eu concordo muito com a linha de Arthur, que ainda que o Santa, no pior cenário, fique em terceiro lugar, mas a tabela é muito favorável para ele terminar com o mando de campo depois de 14 rodadas. E no somatório geral que vai. Você viu, Arthur, que é mais pra... fácil concordar com você do que comigo, né? Tu dissesse isso também, foi? Então eu concordo com vocês dois. O somatório de pontos ele valeria lá nas quartas de final. Até lá o chaveamento está pré-definido e tal. E isso para o encaixe do confronto, claro, né? O lado de uma pontuação sem tese menor, já que você está tendo jogos mais disputados, mas por outro lado, sai mais testado também. Assim, talvez o Santa saia mais testado do que o Asa no grupo do Asa ali. Isso é algo, isso é uma enorme interrogação da Série Veja, D, né? eu usei o talvez, eu usei a palavra Isso, talvez. por isso que eu falei, é uma enorme interrogação da Série D. Mas eu acho que no mínimo é válido pensar isso, porque o Santa está num grupo que tem o América de Natal, que tem um bicampeão paraibano, que tem um 13, que quase subiu no passado, que tem um Ferroviário, sempre dá muito trabalho. Não, o grupo no papel, para mim, é o pior de todos. Dos 8 grupos, o pior é esse. Então, assim, no mínimo você está sendo testado. Eu acho que o Santa está sendo testado. Mas, assim, para ser testado, ele precisa ter um encaixe. E até no que você estava falando, dessa sequência do jogo da Arena das Dunas, nas 2 derrotas, o Santa perdeu 2 dos últimos 3 jogos, Felipe Alves falhou. Então, assim, não dá para ir para a Arena das Dunas e o goleiro ficar em xeque numa reta final na primeira fase. Porque por mais que a gente diga que o Santa está sendo testado na primeira fase, detalhe aqui, nesse caso, pelo menos está testado, está mostrando de repente que o goleiro talvez não seja a peça correta ali para a fase final. Mas não dá para chegar com a dúvida. Em algum momento vai ter que, ou o goleiro melhor, ou o Santa vai fazer uma escolha ali. E por isso que eu manteria Felipe, tá? Nesses jogos. Eu acho que tem. Veja, eu acho que tem que manter. Até para vir a resposta. Mas ele não pode ter uma terceira falha. A terceira falha, nem terceira falha, porque numericamente seria até a quarta no mínimo. Eu digo terceira falha em terceiro jogo seguido falhando assim. Não, terceiro não, porque não falhou contra o... Não, falhou contra o Souza também. Falhou contra o Souza. É que não porque o Souza gol. não fez gol. Porque o Souza não fez gol. Mas assim, ele falha talvez 2 vezes, 1 ou 2 vezes, é discutível isso nos jogos contra o Ferroviário. Falha contra o Souza, mas não vira gol. Falha clamorosamente contra o Central. Então, clamorosamente, assim, horroroso. Então, ele não... Assim, ainda que seja a segunda jogador mais caro do time, abaixo só de Galhardo, mas e sendo uma contratação com o carimbo da SAF, com a experiência para isso, eu acho que ele está por esse jogo de Natal, Fred, para não perder completamente a confiança até interna. A da torcida pode ter perdido, mas internamente parece existir, e eu acho que não há um novo crédito. Eu acho difícil, viu, Fred? Cássio. Mesmo falhando lá em Natal... Mas aí fica insustentável, pô.
Mas é porque Até pra preservar o Se jogador. falhar em Natal, mas aí goleiro não volta, Cássio. Goleiro não volta. Não, mas veja, se ele falha em esse é o Natal, ponto. o Santa cai para terceiro lugar, é muito difícil sustentar, pô. Então, eu, Muito por isso que eu tô difícil, dizendo, eu mas acho se que tirar, acabou. Só se John Kennedy for horrível. Rock Kennedy Rock Kennedy. for horrível. John Kennedy do Fluminense. Rock Kennedy for horrível. Eu acho muito Caramba. difícil, porque assim, é uma soma de fatores. Assim. Felipe Alves, ele é um jogador que é a cara da SAF. O investidor, por exemplo, deu uma entrevista recentemente, ele fala de Felipe Alves, que Vinícius Diniz liderou a negociação. Então ele já é uma cara da SAF de tipo, olha o investimento que eu trouxe. Ele é líder de vestiário, pelo menos a informação e pelo que a gente vê acontecendo, até pelos posicionamentos, entrevistas, etc. É um cara caro. E no deu uma elenco. boa entrevista sobre as vaias, inclusive, viu? É, a Achei torcida do boa a Santa Cruz entrevista dele. não achou o isso, não. torcedor Viu? pegou A, Mas viu? Porque, Mas veja só, assim, o torcedor pegou A, mas a gente está considerando que quem tá. Que a gente, porque eu parto do princípio que o torcedor está errado. Então por isso que eu concordo com a entrevista dele. Eu também. Acho que o que eu vaiar um discordo da goleiro entrevista daquele jeito dele, assim, durante o jogo rolando, É. realmente Eu não achei ajuda. uma eu, entrevista corajosa. Não tem que nisso aí tratar estamos torcedor. alinhados. É. Não Qual tem é que a ser minha babado crítica de da torcedor, entrevista não. dele? A entrevista dele é que chega uma hora que ele diz: não, foi um jogador expulso, aí sempre fica um jogador livre. Inclusive foi um jogador Não, livre isso que não fez o gol existe. e não falou Isso não nada de falha existe. dele. Não, Quando isso não ele que existe. entregou a bola pro jogador livre. Ele Claro, que isso, deu a não, isso aí eu assistência concordo, pro. isso aí eu concordo. Essa parte eu concordo. Eu tô dizendo assim, a parte de dizer, porra, não justifica o tipo de. Mas na hora que ele fala isso que Arthur trouxe, aí a entrevista tá a declaração Não, tá mas enviesada sim, demais sim, também. verdade. Total. Verdade. A entrevista Mas com aí, esse lado da explicação não existe. É uma desculpa esfarrapada. Numa dessa Mas fala, a, ó, infelizmente soquei mal a bola mas a ali pro postura atacante. de O não cara fala dizer de o ator. cobertura, que faltou um buraco, Não, e não isso sei foi o que, ridículo, cara, ridículo. usar uma leitura Mas, tática para mas aquele ele gol não dá, dizer não. que ele ir na contramão desse discurso de não, me perdoem, não sei o quê, a torcida tem razão em vaiar, não, pô. A torcida tem que vaiar quando acaba o jogo. A torcida não pode levar uma pressão. Até porque ele fala também da vaia ao time, né? O Santa Cruz tinha uma margem de crédito. Tá? Eu acho que às vezes a galera pesa um pouquinho. pesa. Eu sempre defendo uma tese. É antiga essa minha defesa de tese. Tá? De que os torcedores pensam muito no jogo e pouco na campanha. Eu sempre digo muito isso. Às vezes o torcedor, pela raiva do momento, comete uma postura de comportamento de massa que lá na frente pode afetar a campanha. Eu e o Cássio teve uma. Acho que foi ano passado. A gente teve discussões homéricas sobre essa questão de o torcedor pensar a campanha. O torcedor não entender o jogo, que aquele jogo ali não importa se jogar mal, que aquele jogo não importa se errar. Tá? Que você tem que cuidar, inclusive, do elenco para o próximo jogo. Eu acho que isso é um problema generalizado. Eu acho que ele se posiciona bem nesse sentido. Agora eu concordo com o Arthur da desculpa esfarrapada pro tamanho da falha dele. Né? A falha dele foi horrorosa. Foi muito pior do que levar um chute e a bola passar por debaixo das pernas. Ele gerou o Porque, gol. Se ele fica porque o dentro da chute que barra, o gol passa não por debaixo sai. das pernas, o chute que passa por debaixo das pernas é acidente absoluto de trabalho. Esse não, esse é goleiro que está sem tempo de jogo, está sem o ritmo necessário. O corte é ridículo. O corte do cruzamento é ridículo. Ridículo. E aí, assim, tem todos esses componentes que eu falei e ainda mais o fato de que o reserva é Rock Kennedy, que é um jogador que, querendo ou não, ele tem 3 meses como profissional, atuando como profissional. Né? Ele tem mais tempo, mas sendo reserva. Então, não é o contrário. Não é se fosse Rock Kennedy o titular e Felipe Alves reserva e acontece uma falha dessa de Rock Kennedy, não tenha dúvidas que era capaz de Marcelo Cabo trocar no intervalo o goleiro. E aqui, Marcelo Cabo, eu não estou falando da pessoa de Marcelo Cabo, do treinador, eu estou falando do futebol como um todo. Qualquer técnico, provavelmente, se sentiria muito mais seguro de fazer essa mudança do que você tirar um cara com a carreira de Felipe Alves para colocar Rock Kennedy, que ainda é um jovem, que está se provando, que nos seus últimos jogos ali teve a falha contra o Sport. Então, isso pesa também na análise, querendo ou não. E o fato de ser goleiro. Se fosse qualquer outra posição, a mudança é muito mais simples. Mas goleiro, você quando tira para voltar, aí já volta mais pressionado, já Não, volta mais é assim horrível para na os dois, viu? É fogueira. horrível. Se Roquene Exatamente. não chega fazendo duas grandes partidas assim, a situação vira insegurança absoluta, tá? Vamos dar uma analisada no passo seguinte do Santa Cruz e de todos os clubes do grupo, né? Que seria o primeiro dos 3 mata-matas, tá?
É um recorte de momento, é uma fotografia de momento. A disputa ali no outro grupo tá ponto a ponto, da segunda à quinta posição. Tá? E o União Carmolandense se aproximando até dessa disputa no grupo 4. Mas a fotografia da 10ª rodada é a pior de todas, né, Arthur? Juazeirense, ninguém quer. A gente já falou algumas vezes. Um time muito acostumado a jogos de peso, muito acostumado, com um mando de campo que beira o insuportável, né? Que nivela todo mundo por baixo. O Adalto tem historicamente um gramado horroroso. E repito, um time que é acostumado a fazer semifinal com Bahia, a fazer semifinal com Vitória, a eliminar time grande de Copa do Brasil, a jogar Copa do Nordeste, a Juazeirense é muito chata. Tá? Eu não vejo assim comparação entre você ter Juazeirense ou Jequié e Lagarto. Mas, Arthur, aí não tem o que o Santa fazer. Porque não há nenhum direcionamento. Isso aí vai ser decidido possivelmente na última rodada. Né? Mas a gente já Fred, sabe que cada vez mais, né, assim, o Sergipe ainda corre risco, mas a tendência é que saia desse trio Jequié, Juazeirense e Lagarto, se o Santa ficar em primeiro ou segundo, que é o curso natural. Né? Fred, eu diria até que esse é o programa de raio-x da Série D que a gente está fazendo, que essa projeção de mata-mata é a menos importante, por mais que a gente esteja chegando mais próximo da definição, porque o que parecia ser uma segurança do Santa de ficar em primeiro, a gente acabou de falar que não é mais tão seguro assim. Então já fica difícil a gente avaliar, porque antes era aquela. A gente sempre imaginava que o Santa era primeiro, variava só o quarto do outro grupo. Agora a gente já não sabe nem se o Santa vai ser primeiro mais. Então eu concordo com você que a foto do momento ela é a pior, considerando o Santa ser primeiro. Mas se o Santa, por exemplo, acaba ficando terceiro e pegando o Sergipe, para mim já é mais complicado. Sabe, você pegar um Perde o Sergipe mando sem decidir total, dentro de perde, casa, perde o mando de já campo. fica mais difícil. E aí o cenário novo para mim que tem desse grupo 4 é que o Sergipe deu uma leve desgarrada, antes estava tudo muito igual, e tem esse União Carmolandense aí querendo aparecer para pegar uma vaga, que era uma equipe que estava lá embaixo. Esse sonho aparecendo aí, né? Exatamente, estava lá embaixo sem Rapaz. chance e começou a somar uns pontinhos. Salvo engano, é a equipe que ganhou do Asa. Então, não, empatou com o Asa, foi o primeiro vacilo do Asa. Então, tem alguém aí querendo chamar atenção. Veja, eu não sou um dos maiores, nem de perto, né? Conhecedores de futebol a fundo, de mergulhar, de nome de clubes. Mas é muito raro eu passar por tabelas e não conhecer minimamente uma equipe. E essa, eu confesso aqui que eu não tenho nenhuma É do referência Tocantins, salvo engano. histórica do União Carmolandense, né? Tocantins, apesar do grupo ali do Nordeste, mas encaixaram o União, que era, na verdade, era o União Atlético Clube, e aí se transformou União Atlética, se juntou, na verdade, já mudou muita coisa, Fred. Aí já Então tá. eu tô inocente aí, né? Eu confesso que eu fiquei na dúvida agora. Não, é isso mesmo. Ele era o União Atlético Clube, que agora virou União Carmolandense. É porque já mudou tanto de nome. Eu disse, pô, será que eu tô falando de outro time? Mas não, é o mesmo. O Os mascote é outros um guerreiro espartano. é O melhor não mascote pegar. do time. É melhor não pegar. É. Nesse momento, os cruzamentos dessas duas Detalhe, chaves. ele está na Série D como campeão tocantinense 2024 e ganhou o campeonato tocantinense de 2025. Então, É assim, melhor o G que é. É melhor o G que é. Ô lagarto, ô e O lagarto. não dá nem para Lagarto. dizer assim, que o Santa já teve essa experiência de pegar um time do Tocantins, inclusive, no mata-mata, né? E não foi Esse, legal. é, esse tá estranho, tá estranho, esse corpo estranho aí. Deixa quieto, tá? Mas falando sério, o ideal para Santa Cruz é que fique ali entre Jequié, Lagarto e União Carmolandense, né? A Juazeirense aí é o elemento mais perigoso disso que se desenha para o caminho de Santa Cruz no primeiro mata-mata. É uma fotografia de momento, mas impossível qualquer previsão sólida, tá? Hoje seria Santa e Juazeirense, Central e Jequié, Asa e Ferroviário e Sergipe e América, tá?
A gente passa também aqui para dar uma olhadinha nos grupos 1 e 2, porque os grupos 1 e 2 trazem o segundo confronto do Santa Cruz, tá? E você pode observar um verde mais claro ali no último jogo da tela, que seria o segundo cruzamento do Santa Cruz se o Santa terminar em primeiro, tá? O Santa hoje teria pela frente o vencedor de Imperatriz e Águia de Marabá, tá? Veja, Mas chato. Veja, eu diria bem ruim. Lá no primeiro, Imperatriz, lá no Frei Epifânio, o famoso cavalo de aço. Cavalo Águia de de Marabá, que vem disputando muito, muito Já bem o deu Campeonato trabalho Paraense. demais pro Santa nascer, viu? Já deu trabalho. Já ganhou o Campeonato Paraense nos últimos anos, finalmente foi campeão. Então, assim, considero, tipo... foi só... Tipo, o Flamengo ficar na liderança do grupo dele, não é para tanto. E o prêmio você pegar o Bayern. Assim, não é para tanto não. Não é para tanto. Calma. Não é para tanto. Não, calma. Aí assim, na proporção explicar, da Série D, D, o seguinte, mas isso aí seria, tipo, sei lá, pegar a Portuguesa. Não, então, algo mas assim, não, mas não, mas a Portuguesa não tem como pegar, pô. Ela tá dentro do que pode pegar, ser o líder do grupo e no segundo mata-mata ser Imperatriz ou Águia, assim, porra, eu achei ruimzinho. Eu não acho não. No grupo 2, o Santa pegaria, se ele for primeiro, né? Esse cenário é sempre considerando o Santa em primeiro, que é a posição dele hoje. No grupo 2, veja que Imperatriz e Altos deram uma desgarrada ali dos demais. Exatamente. É por isso que eu tô dizendo que não é o pior dos cenários, que eu acho o Altos pior. Exatamente. A outra opção é o Altos, que eu acho bem pior, porque o Altos é uma equipe que tem um mando pesado e que a gente viu agora na Copa do Nordeste, ele pegou Sport, Vitória e Fortaleza e não perdeu nenhum jogo. Ganhou do Sport, ganhou do Fortaleza e empatou com Vitória. O Altos. Então, assim, por mais que... E voltou a jogar no Lindolfo, viu? É chato. Ele estava jogando no Albertão, lá, o principal da Terezinha, mas voltou. Esse sim é o pior cruzamento. Aí o Altos, na hora que é a Vera, o Altos, Lindolfo, que é o estádio mais acanhado lá de Teresina. O grupo 1 ainda pode vir alguém diferente. Pode vir o Independência do Acre, o Manaus, pode, na briga, o Trem do Amapá. Pode variar ali. Mas não são favoritos contra o Altos ou Imperatriz, né? Exatamente. A gente começa a ter de forma mais clara. Pronto, talvez aqui a única coisa clara, minimamente sólida em relação à projeção no programa de hoje é que se o Santa for primeiro, a chance de ser um Sampaio Corrêa, um Maranhão, até o Iguatu, que a gente já tinha levantado, tá muito se consolidando Altos ou Imperatriz. E aí eu tô com o Arthur, eu acho o Altos a pior das opções. Aí sim eu acho que seria um pouco do que Cássio falou, tá? Arthur, eu não sei se você tem em mãos aí. Eu até tenho aqui no computador. Se o Santa cair para segundo lugar, qual é o cruzamento que ele vai? É o do primeiro do B contra o quarto A, é o primeiro do B contra o quarto A, né? Eu acho que sim. É o outro, pô. Então, é o Altos contra o Independência, seria esse, né? Tem que pegar o regulamento. Eu tenho aqui no raio-x que a gente fez. O primeiro a gente tinha isso. Deixa eu só achar a tela, tá? Porque a gente nem estava considerando mais isso, mas agora virou meio que uma obrigação a gente considerar. Deixa eu achar a tela aqui. São quase 200 telas de raio-x. Achei aqui, tá? Se o Santa for segundo do C, é isso mesmo. Aí pega o vencedor de Altos contra o quarto do A. Ou seja, Arthur, Altos Imperatriz tendem a ser... Não tem como fugir, né? Tendem a ser um dos dois. Né? Hoje é claro que vai ter o jogo de futebol, pelo amor de Deus, né? Mas nada é garantido, né? Mas hoje o curso natural seria um Santa Cruz contra o Imperatriz ou contra o Altos na segunda rodada. E aqui não vale pontuação, né? Aqui o mando de campo é de quem for primeiro, não é isso? Não, vale sim. Na Vale Série pontuação. D,
Isso, diferente da Copa do Nordeste, a Série D vai sempre somando. Ah, então Então perfeito. ele define mandos também sempre somando a Perfeito, campanha e perfeito, também tem o perfeito, último mata-mata, né, que soma a campanha lá para fazer o perfeito. chaveamento olímpico. E é o que a gente vai dar uma olhada agora, tá? E esse aqui, meu ver, esse é só um exercício de futurologia, tá? Porque aqui é o, im- o improjetável, eu diria. Mas a gente coloca até para dar uma geral, né? Como é a última fase? Aliás, não é a última fase, como é o último mata-mata? Ele reúne os 8 times que chegarem nas quartas de final, lista a campanha de cada um e faz um cruzamento olímpico, tá? Nesse momento estaria excelente para o Santa Cruz decidir uma vaga contra o Manauara. Seria algo dos sonhos, mas isso aí, repito, é nada de concreto. Zero, -1 de concreto. A única Às coisa. vezes não é nem possível, Fred, que eu nem vi o cruzamento, mas às vezes, sei lá, o Manauara e Central estão no mesmo cruzamento. Exatamente, estão no Então, mesmo às vezes nem cruzamento. tem como. Perfeito, perfeito. Isso aqui é só uma simbologia. E aqui, Arthur, não sei se você ouviu o último programa que Atos trouxe um comentário, eu concordei muito. Aqui o foco da torcida de Santa Cruz é, considerando que o Santa vai ter uma pontuação alta, o Santa tem 4 jogos, o Santa vai ter uma pontuação alta. Os 3 últimos jogos do Santa são mais fáceis, tá? Precisa torcer para Inter de Limeira, para Portuguesa virem juntos, tá? Talvez o Joinville também somarem o máximo de pontos possíveis nessa reta final da fase de classificação. Porque o Santa empurrando esses clubes com ele para uma alta pontuação diminui a chance de, se chegarem lá nesse último cruzamento, ter o Santa Cruz e Inter de Limeira ou ter o Santa Cruz e Portuguesa. Tá? Que seriam os piores desenhos, né, Arthur? Inter de Limeira, Portuguesa e Joinville, eu acho os 3 piores desenhos, tá? Sim. No Esse asa papel. também é chato, né? Também é um Altos eu não adversário chato. gosto. Altos eu não É. gosto. Tá? Eu acho até acima do asa. Altos eu também não gostaria, não. Tá? Mas para não ter maiores problemas, eu iria nessa linha aí de torcer. Gostei muito dessa visão que Atos trouxe. Torcer para o Inter de Limeira somar muitos pontos e somou, né, desde a Sim. última rodada. E a Portuguesa também, tá? No geral, nos outros E grupos aí não o tem. Santa tem que, e aí o Santa tem que fazer o seu papel também, né? Porque se os outros começam a pontuar e o Santa para, aí já vira um problema para ele, porque ele já começa a cair na campanha. O Exatamente. destaque que eu ia fazer, Fred, nessas melhores campanhas, que é até um destaque que eu vi no perfil Última Divisão no Twitter, é que a gente tem muitas equipes das mais tradicionais no campeonato pontuando bem na competição. Você tem o Santa, América Natal, o Inter de Limeira, o Joinville, a Portuguesa. Essas equipes estão fazendo boas campanhas, o que gera a sensação, e esse foi a chamada deles, de que pelo menos um dos times assim de maior camisa vão subir, sabe? Tipo, Vai, é vai, muito vai, 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 improvável vai. que ninguém dessa turma que tem Se, maior se história eles não seguirem suba. com essa alta a pontuação, aumenta a chance de todos, né? De não ter um Subir. enfrentamento bem tradicional aí, né? Exatamente. E aí, eu diria que nesse momento, tá? A única exceção dos mais tradicionais, a única exceção é o Brasil de Pelotas, né? Que está numa situação difícil dentro do seu grupo, né? O grupo 8 está numa situação muito difícil, já está até distante da quarta posição, e aí pode ter uma É um ano eliminação muito logo na ruim, fase né? de Assim, grupos, né? foi Ele está a desabou no 5 pontos do Gaúcho, Marcílio Dias, né? O sexto colocado a 5 pontos, faltando 4 jogos. tava na Péssima Série situação. B, foi caindo, tá, O desabou Brasil valendo aí nos últimos anos. vem de anos bem ruins aí em sequência o Brasil de Pelotas. Os gaúchos não fazem um campeonato tão bom, né? Tem o São José ali, né, que caiu. Não sei se ele caiu ano passado. Acho que foi ano passado que ele caiu, né, da Série C. Tá Ano tentando fazer o passado. bate-volta. Ele faz É uma outro campanha. adversário que eu não queria ter em rota de colisão, né, nessa última fase, não. O societyzinho deles lá é chato.
de jogar. É chato. Mas É tirando ele, impressionante, E é os o só outros né? site com a gaúchos peladinha não no tão bem. fundo, né? Pra desmoralizar. Que aquela Com a peladinha não dúvida existe. tendo a dúvida de qual é o melhor society. É isso aí. É aquele só site que o jogador deve tirar a chuteira depois, tem muita borrachinha, viu, no pé. Certeza. Mas os gaúchos, por exemplo, que eu estava falando, se você pega o último grupo, que tem 4 gaúchos esse ano, né? Justamente porque o São José usa uma vaga como rebaixado, e aí você tem as 3 vagas do estado do Rio Grande do Sul, e os 3 últimos são gaúchos nesse grupo. Aí você tem só o São José fazendo uma campanha, então talvez o Rio Grande do Sul seja a decepção aí, falando em termos de estados, nessa Série D desse ano. Raio-X finalizado, passamos a limpo aí, mais uma rodada da Série D e suas consequências. A gente vai aí agora, degrau por degrau, para desenhar os caminhos na medida do possível. Veja, Arthur, quando eu abri o programa, eu achava que hoje estaríamos realmente num cenário de projeções muito, muito abertas. Agora, finalizando, eu acho que a gente teve algo muito sólido, tá? Que é quase que uma definição de qual vai ser o time num eventual segundo mata-mata de Santa Cruz, né? Muita chance de Altos Altos ou Imperatriz, né? Imperatriz. Já é bom ir se acostumando. Essa É. desgarradinha do Imperatriz deixou um desenho mais claro, tá? Lembrando que tudo é futebol e qualquer um desses perder um joguinho ali do seu grupo é a coisa mais do grupo de confronto, perder do Águia, né, perder de qualquer equipe ali do norte É é a divisão mais cruel absolutamente do Campeonato Brasileiro, por muito. por E o muito, por torcedor muito. do Santa, ele sabe bem disso, porque ele já esteve do outro lado, né, Fred? Ele já pegou o Retrô ali em 2022. O Retrô era a melhor campanha, o Santa a pior campanha. Uma coincidência do destino, porque no primeiro mata-mata não Exatamente. tem isso de melhor campanha E o contra pior. pior E o Santa significa tirou o Retrô. 32ª campanha, tá? Exatamente. É. Calhou ali do melhor primeiro colocado ser o Retrô e o Santa ser o pior quarto. E o Santa foi lá e eliminou o Retrô. E depois pegou um Tocantinópolis, que era uma equipe muito inferior ao Retrô. O Santa jogou muito melhor que o Tocantinópolis e foi eliminado. Então, o torcedor do Santa já viveu bem na pele, como essa série dela é traiçoeira assim com as projeções. Então é isso. Fechamos aqui a análise do raio-x da Série D depois da 10ª rodada. Você pode ir no nosso feed, você vai encontrar uma série de programas, conteúdos que a gente coloca no ar todo dia, nas lives e em vídeos como esse. E certamente, quando terminar esse programa, navega na nossa seção de vídeos que você vai encontrar aí programas que podem interessar você, seja recortes sobre o Mundial de Clubes. Sobre a SAF, a gente fez na última live um recorte interessante, né? Debatemos a percepção dos brasileiros sobre as SAFs a partir da pesquisa recente, né? Lançada há alguns dias atrás pelo Instituto Atlas Intel, tá? Uma pesquisa encomendada pelo Globo Esporte. E além daquela história das maiores torcidas, né, do país, trouxe a percepção dos torcedores brasileiros sobre a SAF. Tem a soma de todos os pesquisados e tem um recorte, tá destacando aí as 17 maiores torcidas do país. E a gente acabou debatendo muita coisa. O Santa Cruz foi um debate inevitável, tá, dentro desse programa. Até porque, como o Arthur chegou a falar por aqui, Santa Cruz vive uma ebulição no tema SAF, né? E é até uma preocupação, viu, Fred? O quanto Sim, pode influenciar dentro de campo, né? Essa disputa que está tendo. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, o caldeirão ferveu ainda mais, com especulação de conselho fiscal talvez dando parecer parcialmente positivo ou parcialmente negativo, depende da sua visão com relação à SAF. Então, fica aquela história. Até que ponto o elenco vai ficar blindado de tudo isso rolando nos bastidores, né? Enfim, é uma preocupação aí também para o Santa na campanha. perfeito. Então assim a gente fecha mais um conteúdo. Quem gostou do programa, deixa uma curtida. Quem não está inscrito no nosso canal, você confira se você está inscrito. Vai lá em cima, confere se você está inscrito aqui no nosso canal, tá? Se não tiver, faça isso agora porque é muito importante para a gente, né? O 45 minutos tem 11 anos, pouco mais de 11 anos de história. A maior parte da nossa história ainda enquanto podcast, só áudio. A gente demorou um pouquinho para vir para o YouTube, mas todos os passos que a gente deu foi no boca a boca, foi
de forma independente, uma pessoa indicando, e os algoritmos da vida nos ajudando a seguir. E são esses algoritmos que precisam decifrar a sua curtida, tá? Precisam decifrar a sua inscrição, porque esses algoritmos, a partir daí, entendem o perfil de quem consome o nosso programa e tentam oferecer para cada vez mais pessoas. A gente agradece a atenção, tá, de todos vocês, a audiência. Deixem nos comentários o que vocês acharam das pautas debatidas aqui, que no próximo programa a gente pode, inclusive, trocar uma ideia em pontos diferentes do tempo, né? Já que a gente não está numa live, a gente consegue. Na Série B a gente tem feito muito esse diálogo entre uma edição e outra do Raio X. E a relação foi pelos comentários, né, Fred? É verdade. Exatamente. A gente pode criar aqui também, tá? Derrubar alguns muros que de vez em quando existem quando a gente está distante aí entre o ao vivo e o gravado. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.